apressadamente. Eu tenho uma primeira oração, tenho uma segunda oração, um conectivo que liga essas duas orações e um sujeito comum para duas orações. É importante ressaltar que as orações coordenadas, elas se dividem em orações assintéticas e sintéticas. Prestem atenção nesse exemplo. Abriu a porta, não viu ninguém. Diferente do primeiro exemplo que eu dei, nós temos duas orações, mas que não são ligadas por um conectivo, uma conjunção. Essas duas orações, elas são ligadas pela vírgula. As orações coordenadas assintéticas são separadas por vírgula. Então é importante você memorizar que as orações coordenadas assintéticas, elas não são ligadas por conjunções. A primeira e a segunda oração, elas não são ligadas por conectivos, e sim pela vírgula. Exemplo, outro exemplo. Chegou, sentou, começou a discursar. Percebam que eu tenho várias orações que são ligadas por uma vírgula, a ausência de conjunção. O que liga as orações são as vírgulas. As orações coordenadas sintéticas, de modo geral, separam-se entre vírgulas, exceto aquelas demarcadas pela conjunção e, que é o caso do primeiro exemplo, classificadas como aditiva. Então, nós temos uma exceção, que é justamente essa que eu acabo de explicar para vocês, que é as orações coordenadas sintéticas, de modo geral, são separadas entre vírgulas, exceto aquelas orações demarcadas pela conjunção E, que é classificada como aditiva, que soma uma ideia à outra, que vai adicionando uma ideia à outra, certo? Exemplo, ele a respeitava bastante, mas não concordava com as opiniões dela. Neste caso, nós temos uma outra conjunção, que é a conjunção mas, que é uma conjunção adversativa, porém nós identificamos aqui, a vírgula. Então, há o uso da vírgula, certo? Só não utilizamos a vírgula quando a conjunção for a letrinha E, que tem valor aditivo. Porém, se for qualquer outra conjunção, nós utilizamos a vírgula, que aparece aqui nesse exemplo, que é ele a respeitava bastante, mas não concordava com as opiniões dela. Nós temos a presença da conjunção, mas antes dessa conjunção, a presença da vírgula. Separam-se entre vírgulas as orações coordenadas ligadas pelo conectivo E, quando possuem sujeitos distintos. Então, eu devo utilizar a vírgula em orações coordenadas quando há duas orações, porém, há sujeitos diferentes para essas orações. Prestem atenção nesse exemplo que vocês também aí têm nessa atividade. O rapaz nem se preocupou em se explicar, e seu pai também não fez questão de saber. Percebam que na primeira oração eu tenho um sujeito rapaz, e na segunda oração eu tenho um outro sujeito que é pai. Por este motivo, por se tratar de sujeitos distintos, sujeitos diferentes, eu uso a vírgula antes do conectivo situação. A vírgula também se faz presente quando a conjunção aparece na oração repetidas vezes. Prestem atenção nesse exemplo. Ele estuda e trabalha e faz serviço extra. E ainda encontra tempo para se divertir nos finais de semana. Percebam que a conjunção repete-se 1, 2, 3 vezes. Então, através dessa repetição, há exigência de utilizarmos a vírgula, que utilizamos aqui e
E aqui, só para recapitular, utilizamos a vírgula quando, em uma determinada oração coordenada, nós temos sujeitos distintos, e também utilizamos a vírgula quando a conjunção aparece na oração coordenada repetidas vezes. Nós utilizamos a vírgula antes da conjunção. Espero que eu tenha ajudado. Agora vocês vão responder a atividade. Leiam atenciosamente. Assistam o vídeo quantas vezes for necessário, mas não deixem de fazer a atividade. Até a próxima aula e fiquem com Deus. Tchau, tchau.